Desde o dia em que eu anunciei que estaria publicando um livro, muitas pessoas começaram a me perguntar com quantos anos eu comecei, quanto tempo levou para eu terminar a história, se a história é baseada na minha vida, como foi para encontrar a editora, entre outras coisas a mais. Então, se você tem alguma dessas dúvidas, assiste esse vídeo até o fim, porque eu vou esclarecer todas elas. E aí, jovens cristãos, tudo em cima? O meu nome é Bia Santos, esse aqui é o canal Sou Jovem, Sou Cristã. Então, se você não for inscrito no canal, já se inscreve aí e ativa o sininho das notificações para que você possa receber todos os meus outros vídeos. Então, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho para vocês da minha experiência, como foi para eu conseguir publicar o livro, tudo desde o início, de uma forma mais resumida, porque eu fiquei muito feliz em saber que muitas pessoas têm esse desejo de um dia escrever o livro. Muitas pessoas já me mandaram mensagem dizendo: nossa, Bia, eu também tenho vontade de escrever um livro, como foi pra você? Me mandaram até áudio fazendo várias e várias perguntas. Então eu resolvi fazer esse vídeo, sabe? Porque já fica aí pra todas as pessoas que têm essas mesmas dúvidas. Eu preparei aqui uma listinha com as principais perguntas que as pessoas me fazem. Uma delas é: como surgiu o desejo de escrever um livro? Então, minha gente, desde pequena eu sempre gostei muito de ler, de escrever. Eu lembro que eu escrevi histórias de princesa numas folhas que eu acabei perdendo com o tempo. Gostava muito de escrever poesias, escrever no meu diário. E com o tempo, na escola, os professores foram me incentivando a escrever peças de teatro. Então ali eu descobri que eu sabia criar roteiros, eu sabia criar histórias. Foi algo muito natural que com o tempo eu fui desenvolvendo, sabe? Em relação a peças, eu comecei no ensino fundamental, na quinta ou sexta série eu já estava ali escrevendo peças de teatro mais simplesinhas sobre o Natal, sobre questões de assuntos sociais mesmo, para apresentar na escola. E no ensino médio foi que as peças foram ficando mais sérias, que a gente até fazia rifa para comprar roupa de personagens. E ali eu descobri que eu amava, sabe, criar roteiros, eu estudava para poder criar as falas. E foi algo bem natural mesmo. E em específico, o desejo de escrever o livro surgiu com um projeto na escola da professora de português, né? Que quem lesse mais livros ganharia um prêmio, que seria, no caso, outro livro. E eu comecei a ler muitos livros, principalmente de romances, autoajuda, para ganhar aquele prêmio. Mas dali eu comecei a me perder nas histórias, sabe? Eu fui descobrindo que eu queria escrever uma história também, porque eu achava incrível a forma como as pessoas escreviam. E eu já tinha em mente mais ou menos o título de um livro. Por quê? Em uma conversa à noite com as minhas irmãs, no quarto, eu não lembro de todos os detalhes, mas eu sei que eu tava com um caderno. Eu conversei com elas sobre o fato de às vezes a gente começar a gostar de um amigo, sabe? Meio que rindo da situação. E eu me toquei que na palavra amigo, se tirasse o I e o G, ficava a palavra amo. Então eu escrevi ali no caderno e eu disse: opa, dava pra ser um título, né, de um livro, Te Amigo. Mas foi algo bem natural. Mas quando surgiu esse desejo de escrever um livro, eu disse: opa, eu já tenho aqui um título. E como foi que eu comecei a escrever, minha gente? Escrevendo. Porque parece muito óbvio, mas se você quer escrever, você tem que começar a escrever mesmo que a história não fique boa. Eu comecei a escrever em um caderno escolar, minhas letras horríveis, e eu errava muito, e eu rabiscava, mas eu ficava escrevendo, né? E a história tava muito clichê, ultrapassava o limite do clichê. Porém, eu estava escrevendo, porque a questão do amadurecimento da história realmente é com o tempo. De início, você pode até achar que a história não está boa, mas é normal, só não para de escrever, vai escrevendo. Outra pergunta é: com quantos anos comecei a escrever? Eu já disse, né, em outros vídeos, mas eu vou pegar todas essas informações e colocar nesse. Eu comecei a escrever com 16 anos. Eu sei disso porque eu coloquei a data do primeiro dia que eu comecei a escrever nesse caderno. Então, com 16 anos, eu já estava começando a escrever de início no caderno. Com o tempo, né, quando eu ganhei o meu notebook. Na verdade, eu tinha um notebook, mas eu não comecei a escrever nele, né? Porque eu pegava o caderno e ia pra frente do salão, enfim. Aí, com o tempo, eu fui passando a história pro notebook e fui, com o tempo, mudando algumas coisas, porque é um detalhe de quem gosta de escrever: você sempre vai mudar a história toda vez que você relê ela. E às vezes, quando eu ia fazer caminhada com minha mãe, eu tinha muitas ideias. Eu ficava: mãe, se eu fizesse isso? E se eu fizesse aquilo? Eu comentava muito com minhas irmãs, elas iam me dando feedback do que achavam, e eu ia mudando ali
realmente a história. E eu mudei muito, gente, de verdade. Quanto tempo passei escrevendo? Eu terminei, gente, de escrever com 20 anos, foram aí uns 4 anos, porém não escrevia todos os dias. Teve um tempo sim que eu escrevia todos os dias, quando eu tava estagiando no INSS, como lá era mais tranquilo, eu só era recepcionista, eu conseguia escrever mais. Aqui em casa, quando eu também tava sem trabalhar, eu conseguia escrever mais, porém teve um tempo que o meu computador ele pifou. E graças a Deus eu tinha assistido um vídeo na internet que falava que era pra gente salvar a história em um e-mail. Então eu tinha salvo a minha história no e-mail. Então quando o meu computador ali pifou, eu fiquei aliviada por saber que minha história estava no e-mail. Então eu fiquei uns meses, 6 meses aí sem escrever. E quando eu comprei um notebook, talvez até mais, né? Eu acho que até um ano eu fiquei sem escrever. Quando eu comprei o meu notebook, eu me senti muito feliz porque eu poderia voltar a escrever a minha história. Então foram 4 anos, porém houveram pausas, né? Pausas longas. Sim, minha gente, agora uma coisa que me passaram a perguntar muito foi, Bia, essa história é baseada na sua vida? Você se apaixonou por um menino na sua infância? Como é que foi? Elas leem achando que tudo que tá ali foi o que eu vivi. Não é bem assim, minha gente. Claro que para eu poder escrever aquela história partiu de um sentimento, porque todos os meus escritos são baseados em sentimentos, ou sentimentos meus, ou questões que eu vejo para outra pessoa, ou reflexão que eu quero fazer para uma determinada pessoa e já faço de forma geral. Mas esse livro em específico foi o seguinte: realmente eu tive sim uma pessoa de infância, né, um colega de infância, que eu gostava dele, aquela coisa de criança. E foi sobre isso que até eu estava comentando com minhas irmãs, que eu estava rindo sobre essa questão, quando a gente pequeno ter gostado de um amigo de infância, enfim. Mas partiu de um sentimento para o título. Porém, no livro eu coloco sentimentos que a gente vai sentindo ao longo do tempo. Por exemplo, sobre características que você acha bonito. Eu acho muito bonito questões de o rapaz ter um cabelo maior. Aí eu coloquei as características no personagem principal. Eu fui colocando características no Velho Solitário, provavelmente de filmes que eu vou assistindo. Eu acho muito interessante quando o idoso ele é mais como se fosse sombrio, sabe? Como se ele guardasse um mistério. E outras características, a personagem principal eu peguei coisas minhas, características minhas. Por isso que eu coloquei o nome dela de Bianca, porque o nome Bianca fica ali tipo Bia. Mas outras coisas eu realmente criei pra não dar tão assim, não ficar tão a ver com a realidade. Então tem coisas ali que realmente eu criei. Na verdade, toda a história, todos os acontecimentos são criados, mas partiram de um sentimento. Mas como eu comecei a dizer a vocês, a gente vai escrevendo, só que com o tempo a gente vai mudando a história, porque a gente vai percebendo que tem coisas que não estão tão legais no livro, então a nossa mente começa a fluir, a imaginar. E para eu escrever, eu escutava muita música de romance, eu assistia muito filme de romance, lia muito livro de romance, então tudo isso foi me ajudando a ter uma maturidade, a saber como conduzir a história. Por isso que quando me perguntam essa história é baseada na sua vida, eu digo, partiu de um sentimento e o resto eu criei. Então quando você for ler toda a história, as cenas, eu nunca vivi aquilo, sabe? Não. Eu peguei características da realidade e coloquei em uma história que eu imaginei, que Deus me conduziu a escrever. E lembrando que na história tem um segredo, minha gente, que as pessoas que já leram, toda vez que chega nessa parte choram. Inclusive eu. Eu escrevi, sempre que eu vou ler essa parte, eu choro. Agora vamos naquela parte mais técnica, né? Aquela parte que você fica, opa, achando que é impossível publicar um livro. Quanto eu gastei? Então, minha gente, sendo bem realista para vocês, aqui no Brasil é meio complicado essa questão de venda de livros, está melhorando agora, né? Então, assim, para você publicar o seu livro, vamos dizer, você não é famoso. Você tem que investir sim, para você conseguir publicar. Você pode ter um retorno depois a longo prazo. Mas eu investi R$ 2.500 para conseguir publicar o meu livro. Então eu fui em busca de uma editora, eu estava pesquisando, na verdade, um amigo meu, o Thiago Sotero, ele me indicou a editora Viseu. Então eu enviei a minha história pronta para lá, porém eu sabia que estava com alguns erros, enfim, eles leram
Eles gostaram muito. Inclusive, eles falaram que a história era, assim, muito boa, lembrava filmes de sucesso, e eu fiquei, assim, tipo, muito feliz, né? Aí eles aceitaram, porque eles poderiam recusar também, né, minha gente? Se não fosse muito a cara da editora, e eles aceitaram. Só que o investimento, né, que seria feito era de R$ 2.500. E Deus é tão bom que nesse tempo eu tava assim, meu Deus, como é que eu vou conseguir pagar? Minha mãe sempre me ajudando, ela disse, vamos fazer um empréstimo. Eu fiz um empréstimo sem saber direito como é que eu ia pagar a primeira parcela. Eu posso dizer que foi uma loucura, talvez, mas como eu tava com muita fé em Deus, sabendo que ali era Deus mostrando, né, eu meio que meti a cara, só que no mês seguinte eu já tava ali trabalhando e eu não somente consegui pagar a parcela do meu livro, como ainda sobrou dinheiro, então Deus foi muito bom em relação a isso. E eu consegui, porém, minha gente, depois que você consegue ter seus livros impressos, e a emoção é muito grande. Inclusive, eu postei um vídeo de quando eu recebi o meu livro, eu fiquei muito emocionada. Quando você recebe ali seu livro, os gastos não param. Se você quiser fazer uma boa divulgação, você vai gastar ainda mais. Porque eu, por exemplo, eu optei por fazer a festa de lançamento aberta para a cidade, então tem um custo alto. Graças a Deus eu consegui alguns patrocinadores, né, que vão contribuir para que esse momento aconteça. Mas em relação à divulgação nas redes sociais, a foto, essas questões, a gente tem que investir. Eu não iria investir, porém, eu vi como é importante investir. E eu vi que, nossa, uma coisa que me ajudou bastante foi eu ter participado do programa, da filial do SBT, né, o programa Tudo de Bom. O meu amigo Carlos, ele que me ajudou para poder estar indo pro programa, ele me indicou para ir até lá, então foi um gasto, né? Para eu poder ir até a capital, Maceió. Foi um gasto, porém eu estava disposta, sabe? A fazer o que eu pudesse para conseguir divulgar o livro máximo, porque Deus está fazendo a parte dele da forma mais linda possível. Então eu pensei, nossa, eu não posso deixar esse sonho se realizar de todo jeito, eu tenho que fazer o que eu puder para ser a coisa mais linda, sabe? Para eu poder contar para os meus netos que um dia eu publiquei um livro. E, minha gente, uma coisa que eu lembrei agora, né? Quando eu ficava olhando para os meus livros, outros livros, né, que na verdade não são meus, é até engraçado isso, né, tá dizendo dessa forma, mas outros livros que ficam na minha estante, que eu comprei, eu ficava imaginando quando o meu livro estaria ali um dia. E quando eu fui colocar meu livro, sabe, perto dos outros e eu conseguia ver ele lá na prateleira, eu ficava, nossa, coisa mais linda, meu Deus, só sabia chorar eu, na verdade. E sobre a festa de lançamento, eu sempre sentava assim, em frente ao espelho, quando eu nem tinha terminado o meu livro. E eu ficava me imaginando nessa posição assim, assinando, e ficava me olhando no espelho, imaginando o dia em que eu estaria fazendo a dedicatória dos meus livros. Inclusive, eu já preparei a dedicatória que eu vou estar escrevendo nos livros, né? Porque eu queria algo diferente, algo que me identificasse mesmo. Eu não queria aquela coisa de com amor e carinho para. Não, eu queria uma frase que me identificasse. E graças a Deus eu já consegui. Então, quem for para a festa de lançamento vai ter lá um momento, né, de eu fazer a dedicatória, o autógrafo. Acho até chique falar isso, né, minha gente? Mas, enfim, eu tô muito feliz de ter muita gente animada falando, Bia, quando é que vai ser? Tô ansiosa. Dia 14 de março, minha gente, no Castelo de Usânia, aqui na minha cidade. Ah, minha gente, uma coisa que eu lembrei para pessoas que querem, sabe, publicar uma história. Tem um texto bom, tem pessoas que têm uma poesia boa e queria publicar, mas sabe que um livro tem que ter muitas páginas. Calma, minha gente. Tem uma oportunidade aqui para vocês da região. Antes de eu publicar o meu livro, eu já tive 2 textos meus publicados em livros, em antologias da cidade de Santana, que é a Antologia Santanense, organizada pela Alicia. E vai ter agora também a Antologia Maravilhense, se eu não me engano é assim que fala, é organizada pelo meu amigo Tiago Sotero. Então, as pessoas aqui da região que tem poemas, textos de reflexão, eu vou deixar o link aqui do Instagram das 2 antologias. Então, vocês vão falar com os organizadores, vão enviar o texto de vocês, o custo não é muito alto. Vocês vão ganhar um livro, que é essa antologia, vai ter vários textos de outras pessoas, de outros escritores anônimos, e vai ter o de vocês lá, então é muito boa a sensação. Vai estar a foto de vocês
e o texto de vocês lá. Tem um vídeo aqui no canal que eu fiz, um vlog que eu fiz da antologia que eu fui. Eu vou deixar o link também aqui no bloco de informações. Então, minha gente, em resumo, para você que sente vontade de escrever e acha que é impossível, não é impossível. Pode demorar, pode. Mas se você for uma pessoa persistente, se você acreditar em Deus, se você buscar se esforçar, você vai conseguir. E em relação a gasto, minha gente, a gente gasta sim, mas eu acredito que foi um investimento. E outra coisa, quando você começar a escrever sua história, já vai salvando ela em um e-mail. Para mim, isso foi muito, muito importante. E quando você tiver sua história ali quase pronta, você escolhe uma pessoa de sua confiança para ler a sua história. No meu caso, eu escolhi um amigo que eu conheci no PHN, o Leonardo. E ele leu a história, ele deu feedback, ele falou o que ele achou dos personagens e foi muito incrível. Eu pedi para outras pessoas lerem antes, mas infelizmente elas não conseguiram terminar de ler a história, então esse meu amigo ele conseguiu a tempo e me deu esse feedback, então foi muito importante para mim quando ele ficou muito entusiasmado. E sobre a editora, quando a gente manda a história, eles vão corrigir, eles mandam de volta para você ler, então eu tinha o quê? Uma semana para ler a história tudo de novo, 180 páginas, então foi muito suado e eu corrigia algumas coisas, mandava de volta e assim ia até o dia que estava ok. Em relação à escolha da capa, minha gente, eu dei algumas ideias do que eu queria. Eles me enviaram, eu tinha 3 opções de capas. Na quarta eu já tinha que pagar para eles tentarem fazer outra. Eles me enviaram a primeira, eu não gostei. Me enviaram a segunda, eu não gostei. Me enviaram a terceira, eu quase chorei, porque não era o que eu queria. E eu já tava ali ciente de que provavelmente eu teria que pagar para eles poderem fazer a quarta capa. Porque eu só tinha 3 opções. Mas eles disseram, olha, nós vamos enviar a quarta opção, você não vai precisar pagar. E eu fiquei muito aflita, rezando para a quarta ser a que eu queria realmente. E quando eles me enviaram essa, eu disse, nossa, o meu livro. Então, minha gente, é basicamente isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, coloca aqui, eu posso fazer uma parte 2. E em relação à venda dos livros, o livro está disponível no site da editora Viseu, tem um livro em e-book, né, em alguns sites que estão sendo vendidos. E aqui no dia do lançamento, dia 14, eu vou estar vendendo livros, em base de 100 livros eu vou estar vendendo. Também vou estar vendendo um marca-página por apenas R$2, então já vão se organizando. E quem quiser comprar no site, eu vou deixar o link aqui abaixo também. Pelo que eu vi, vocês têm que se cadastrar primeiro no site para vocês conseguirem fazer a compra. E quem comprar, minha gente, eu vou ficar muito, muito feliz, porque até esse momento as pessoas que leram disseram que amaram a história e isso me deixa muito, muito animada. E já estou animada aqui, minha gente, com a organização da festa de lançamento, que já estou me organizando para gravar um vídeo, né? Eu sei que tinha muita gente que queria ir, que não vai poder, mas eu tô me organizando para fazer um vídeo lindo e deixar aqui no YouTube pra vocês. E só mais uma coisa que eu esqueci de dizer pra vocês, minha gente, é porque é muita coisa mesmo, sobre divulgação. O que me ajudou também foi o canal e o Instagram, sabe? Pra fazer a divulgação do meu livro. Então até isso Deus preparou. Porque se eu tivesse publicado ele anos atrás, possivelmente não teria essa repercussão que está tendo nesse momento. Então, assim, só gratidão a todos que me apoiam, principalmente a Deus e também a intercessão de Nossa Senhora de Fátima. Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu espero que as pessoas que moram aqui em Ouro Branco e região possam ir para o lançamento do livro Te Amigo. Fiquem com a paz de Jesus, o amor de Maria e até o próximo vídeo.